entendeu? Fala, cafezeiros, beleza? Eu sou o Gabriel aqui da Vero. Nós estamos aqui hoje na torrefação aqui da Fazenda São Caetano do Rafa. Viemos aqui falar um pouquinho para vocês do Minuto do Café do Mês, que é um quadro que nós vamos fazer todo mês agora para falar da edição do mês. Então, assim, algumas dicas sobre como que esse café foi torrado, as características dele e como que vocês podem fazer para aproveitar melhor o momento do seu café. Eu tô aqui com a nossa fera. E aí, galera, sou o Fante. Eu sou esse sortudo que fica responsável de escolher os cafés do mês da Vero. É uma tarefa muito difícil. Aí, entre várias amostras que a gente recebe e tal, no dia a dia, a gente tenta escolher os melhores lotes para estar com vocês aí. Maravilha. Bom, a nossa ideia aqui é assim, nós vamos apresentar um pouquinho do café do mês, que é um café de Terras Altas de Caratinga, do produtor Arnaldo Damião. É um café muito interessante e, em primeiro momento, o que nós vamos falar? Nós vamos dar um parâmetro geral de como que a gente decidiu essa torra e qual que foi a linha que a gente usou para o grão torra clara, o nosso café moído e depois o nosso café em cápsula. Então, assim, além de tudo isso, algumas dicas, por exemplo, que o pessoal pergunta muito, que qual diluição que eu uso, alguma dica de método de preparo. A gente sempre faz muito teste antes, e aí, assim, eu vou pedir pro Fante dar uma dica para vocês depois, vai ser bem legal. Mas eu queria que ele desse agora um parâmetro geral pra gente. Sim, foi um café muito legal de trabalhar, e aí eu queria falar primeiro da torra clara, dar uma visão geral aí pra galera, por que a gente escolheu esse perfil. Legal. Gabriel, esse café a gente notou já no cup que ele tinha esse comportamento de um sensorial de caramelo e ameixa, né, frutas secas, e aí a gente optou por ele em virtude desse perfil. No momento de definição da torra, para esse café em grão, que a gente procura fazer uma torra mais clara, a gente atingiu nele um sensorial de mel bastante evidente. Então, dentre os nossos testes, a gente trabalha alguns perfis diferentes e vai explorando o que ele nos traz sensorialmente. O nosso teste para grãos de torra clara, ele trouxe bastante o sensorial de mel, e ele não deixa de ter esse corpo característico da ameixa, essa doçura veludada que tem na ameixa. Então, para esse café torra clara, a gente vai fazer aqui um preparo, uma sugestão nossa é de trabalhar na proporção de 10 para 1. A gente vai colocar 10 gramas de água para cada grama de café. Vou fazer uma receita aqui de 35 gramas de café e 350 ml de água, que é a nossa dica para poder começar a explorar o seu perfil sensorial de acordo com o café do mês e tal. Enquanto ele prepara aqui essa belezura, eu vou dar uma visão assim. Isso que a gente está dando, depois de alguns testes que a gente faz lá antes de definir o padrão que a gente vai seguir, assim, segundo a nossa percepção do que a gente gostaria de entregar. Mas para café, pessoal, não existe regra. Então, assim, o legal é você tentar testar uma, duas ou três diluições, por exemplo, 10 para 1, 12 para 1, 15 para 1, para ver o que encaixa melhor no seu paladar. Então, assim, essa é a nossa sugestão inicial, mas lembrando que vale a pena você explorar outros tipos de diluição. Dá um grau aqui pra galera sentir o blooming do... Esse café tá bem legal. Acho tá que bem legal. Vai chamar muita atenção de quem experimentar ele. Então, esse método aqui, para quem não conhece ainda, é o V60. É um método japonês de filtragem bem legal e dá um café assim bem equilibrado, limpo. Então é um método que a gente gosta bastante. Então fica aí também como sugestão que a gente está testando aqui. Se quiser dar uma visão aí O legal dessas perfis de torra que a gente vai estudando, a gente sempre procura manter um padrão na hora de avaliar o sensorial de acordo com o que vocês fazem em casa. Então a gente prova o café fazendo cupping, depois a gente trabalha alguns perfis de torra, experimenta ele no filtrado, experimenta ele no expresso, na cápsula. Então a gente quer sempre investigar que sensorial que ele traz um resultado final. Para esse café, a V60 vai muito bem, porque ele é um café de uma bebida muito limpa,
uma bebida cítrica com essas notas de mel. Então, você fazendo uma diluição correta, você vai conseguir trabalhar essas percepções. Eu acho que é um café para poder testar e desenvolver esse ajuste, é bem legal. O sensorial dele foi pensado para isso, para a gente poder explorar cada vez mais os métodos, nas torras, enfim. Então, até um ponto legal, assim, muita gente que está começando a descobrir o universo dos cafés especiais, assim, a gente manda lá notas de caramelo, mel, acidez, etc. É um ponto muito interessante porque, assim, para cada padrão de torra você vai encontrar uma característica e aos poucos você vai ter que desenvolver esse paladar. Mas, assim, existem algumas dicas e eu vou pedir para o Fante também compartilhar algumas com vocês. Sim, dois atributos principais que o pessoal sempre tem dúvida, principalmente acidez e corpo, tipo, como que eu sinto essa acidez, como que eu sinto esse corpo, ou então essas notas que vem depois que sei lá, uma finalização com mel. Então, assim, isso aos poucos, conforme você vai provando diversos perfis, mas assim, para quem prova todo dia, aí o Fante dá uma palhinha para vocês de como tentar ajudar a descobrir mais essas características na hora de tomar. Um detalhe interessante sobre a hora de experimentar esse café, né? Quando a gente está pensando em identificar esses atributos que mais chamam a atenção nele, você tem que ter uma leitura do perfil sensorial de acordo com que o café reage na sua boca. Então, às vezes você tem uma percepção de sabor e às vezes você tem uma percepção de textura, tua boca saliva um pouco mais. Então, essas percepções são legais de irem sendo estudadas, prestando atenção nisso, porque te ajuda a avaliar isso cada vez mais. A acidez é o primeiro atributo que a gente percebe na hora que está tomando esse café. Como esse café na torra clara, ele é dos itens dos atributos que mais chamam a atenção dele, essa acidez. Então, nesse sentido, é a primeira coisa que você vai perceber. A gente quis trazer esse impacto, né? A primeira percepção vai ser a acidez, com essa nota de mel evidente, e esse café ele vai trazer uma doçura que deixa a sensação aveludada na boca. Então, ele fica com uma finalização longa e essa nota de mel fica bem evidente. Então, é um café bem legal. A gente queria trazer um café que desse esse impacto. E falando de acidez, para vocês se calibrarem aí com cafés que tenham esse tipo de atributo mais acentuado, esse é um bom café. Esse é um parâmetro legal para um café ácido. Então, vocês ir construindo aí uma memória sensorial. Essa memória sensorial que ele falou, que é muito interessante, sim, é legal pensar, por exemplo, e fazer alguns links com coisas do seu dia a dia. Então, por exemplo, quando você lê lá uma acidez cítrica, pensa, por exemplo, na sensação de quando você coloca uma laranja não tão doce na boca, ela vai agir dentro da sua boca de uma forma. Então, assim, isso traz uma acidez cítrica. O limão, enfim, para cada atributo que a gente vai falando, tem coisas do nosso dia a dia que se assemelham. No caso desse café aqui, a gente colocou como ameixa em calda, que é assim, por causa da forma que da forma que o doce preenche a boca. Então, assim, é um doce bem interessante. E aí depois a gente quer, sim, uma opinião de vocês de como que foi a percepção. Bom, enfim, nós vamos encerrando por aqui esse Minuto do Café hoje, agora para torra clara, né? Nosso grão de torra clara. E ainda vão ter as edições para o nosso café moído e também uma análise do nosso café em cápsula, do que vocês podem esperar. Um ponto legal, pessoal, é que pra gente melhorando o nosso conteúdo, melhorando a forma de transmitir para vocês assim, o que vocês querem saber, manda feedback, manda e-mail, dá um alô pra gente, que assim, tudo isso ajuda a gente a melhorar. Valeu? Valeu, galera!